Boa noite, com satisfação nós estamos iniciando mais uma vez o toque do dia, essa porta aberta que Deus tem preparado para nós podermos transmitir a sua palavra de uma maneira especial, né? Cada um da sua maneira, né? Não uma coisa engessada, mas cada um que tem vindo aqui no Toque do Dia tem a liberdade de trazer um tema, né, que Deus tem colocado no seu coração e assim poder transmitir, né, essa página Toque do Dia. E fica gravado no Toque do Dia, né? Em qualquer momento, a qualquer hora, as pessoas podem assistir e também ver ao vivo também. Então hoje nós estamos chamando o Bruno Campos Santos, né? Bruno, que é ali da Neotestamentária da Frei Mariano, que sempre atua no louvor da igreja e também com jovens, sempre atuante com o grupo dos jovens. E quando tem oportunidade, ele traz uma palavra da igreja também. Então, Bruno é bem ativo e hoje ele foi convidado pelo Toque do Dia de trazer uma palavra. Então vou chamar a Bruno e ver o que Deus tem colocado no seu coração. Vem aqui, Bruno, chega até aqui e dá o seu recado. E aí, galera, boa noite. Tudo bom? Tranquilo com vocês? Como tá iniciando o toque do dia, como tá aí no tópico da live, né? Fé. Você tem, né? Será se você tem fé? Todos nós acreditamos que nós temos fé, mas na maioria das vezes pode ser que a nossa fé esteja muito pequena, muito pequenininha. Então, o texto que eu quero trazer hoje é Mateus 17, 14 e até o 21. Nesse texto é a cura, né, de um menino que estava endemoniado. Esse texto também você pode encontrar ele em Marcos 9, 14. Em Marcos ele tem mais detalhes, mas em Mateus ele tem uma parte que ele me chamou a atenção. Eu vou ler rapidinho, né, só para a gente estar inteirado do assunto. É rapidinho, são 6 versículos. Senhor, né, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Trago-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então, antes de entrar nessa parte especificamente, né, da fé, o que me chamou a atenção é no versículo 17, que Jesus responde, né, o pai daquela criança levou ali para os discípulos de Jesus curar e estes não conseguiram. Então ele fala, ó, levei para os seus discípulos, eles não conseguiram curar. Então no 17 Jesus responde assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E isso me chamou muita atenção, porque naquela época Jesus já estava dizendo que aquela geração era incrédula e perversa. E eu fiquei pensando e analisando, não é diferente da nossa geração de hoje. A nossa geração, ela é perversa e ela é incrédula. Quantas perversidades a gente não está vendo nos dias de hoje, né? Parece que cada ano que passa fica pior, coisas
horríveis acontecendo cada mês que passa, tragédias acontecendo, e trazer isso pra gente, geração incrédula e perversa. E Jesus fala: até quando eu estarei com vocês? E eu fiquei refletindo nisso, falei, o que Jesus está querendo dizer para aquela geração? Porque os discípulos, eles estavam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, eles viam vários milagres, várias coisas acontecendo, coisas inacreditáveis, né, que você fala, aos olhos, fala assim, não, isso não é possível acontecer, é impossível isso acontecer. E mesmo assim ele ainda fala que aqueles discípulos eram incrédulos, né, e eles estavam vendo Jesus. Aí eu fiquei pensando, falei, imagina nós, né, que não vemos Jesus, será se nós também somos incrédulos como eles eram? Se eles que viam tudo acontecer diante dos olhos deles, e a gente só simplesmente vê pelo relato da Bíblia, que é importante, é verdade, a palavra de Deus é verdade, mas é diferente de você ver. Quando você vê, não tem como você negar, você fala assim, é verdade, eu acredito mais ainda. Se você ainda tem alguma dúvida da palavra, que não é para ter, mas eles viam, mesmo assim Jesus fala, geração incrédula, e ainda falam que era um perverso. E antes dessa Mateus relatar, né, essa cura, Mateus relata a transfiguração de Jesus. Então Jesus estava no monte, ele se transfigurou, os discípulos estavam lá, eles viram Elias e Moisés e viram uma nuvem chegando, e a nuvem falava, este é o filho do homem, né? Este é o meu filho que eu enviei à terra. Não, essa nuvem chegou e falou isso para os discípulos, e eles viram isso acontecer diante dos olhos deles, e depois em seguida acontece esse fato de eles não conseguirem curar aquele menino. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será se eles não conseguiram, porque olha, eles já andam com Jesus, será se eles estavam se achando os melhores, falando, não, a qualquer momento eu posso curar, a qualquer momento pode vir aqui doentes ou não, nós vamos orar em nome de Jesus, nós vamos colocar a mão e vai ser curado, vai ser liberto? Ou eles realmente não tinham esse poder, porque não tinham essa fé mesmo, eles viam Jesus e não acreditavam, né? E para nós hoje, nós vamos na igreja, muitos, né, vão na igreja, estão lá, pode ser que sejam todo domingo, ou esporadicamente, ou sim ou não sei como que é, né, individual, cada um sabe a quantidade que vai na igreja, e às vezes está lá na igreja, está ouvindo o pastor, está ouvindo o palestrante, e ainda é incrédulo. Será se Jesus vir, vamos supor, domingo agora, você vai estar lá na igreja, se você for na igreja, se Jesus aparecer ali naquele momento, será se ele vai dizer, naquela igreja ali, se ele aparecer ali e descer, fala assim, geração incrédula? Isso é um ponto para a gente pegar e observar, muito bem observado, e trazer para dentro de cada um, você pensar e colocar dentro de você, será se eu tenho fé? Será se eu realmente tenho fé? Porque todo mundo fala assim, você tem fé? Todo mundo fala, não, eu tenho fé, eu creio, eu tenho fé. Será mesmo? Porque os discípulos, eles estavam lá, eles viam Jesus, eles viram muitos milagres, e mesmo assim Jesus fala, geração incrédula e perversa, né? Provavelmente muitos daqueles discípulos queriam um ser melhor que o outro, chamar mais atenção de Jesus, porque nós somos seres humanos, nós somos assim. Nós somos egoístas, pensamos só em nós, queremos, não, Jesus tem que olhar para mim, não, eu quero liderar, eu quero ser o líder desses discípulos aqui, Jesus, eu quero ser o líder dos seus discípulos, né? Muitos daqueles poderiam estar pensando em, outros não, a gente não conhece o coração de cada um ali, eu não sei, eu não estava lá para saber, mas por Jesus ter falado geração incrédula e perversa, muitos pensamentos passavam na cabeça dos discípulos também. E a outra parte que me chama mais atenção ainda é nesse mesmo versículo, que ele fala, até quando terei que suportá-los? Suportá-los é uma palavra muito forte, né? Tipo, Jesus estava caminhando com eles, mas tipo, parecia que, né, dá a sensação de obrigação. Sério que eu tenho que aguentar vocês? Não acredito que vocês estão aqui caminhando, eu estou falando, eu estou ensinando vocês, e vocês não aprendem, né? Vocês não estão aprendendo. Até quando que eu vou ter que ficar aqui
falando para vocês, suportando vocês, ensinando vocês não aprendem nada, né? E para hoje, para nós não mudou nada, né? Até quando Deus, Jesus enviando pastores, profetas, líderes para ensinar a gente e a gente não ouvir, e a gente tapar os ouvidos, fechar os olhos e não, só vou acreditar no que eu acredito mesmo, no meu ideal, e é isso mesmo. Não, esse daí tá falando abobrinha e nem vai buscar na palavra realmente. Então, até quando Jesus vai ficar lá no céu esperando que a gente realmente tenha fé e creia nele realmente? Até quando, né? Isso me chamou muita atenção. E aí, outro ponto, né, que ele fala, né, que Jesus falou assim, não, tá bom, já que eles não conseguiram, né, repreender esse demônio, pode chamar o menino. E lá em Marcos, quando chama o menino, em Marcos 9, ele é mais, Marcos tem mais detalhes, né, então, no Marcos 9:20, então eles o trouxeram, levaram o menino até Jesus, né. Quando o espírito viu Jesus, então o demônio viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, para ver o tamanho do poder de Jesus. Só do demônio ver Jesus, ele já ficou inquieto, porque ele sabia que naquele momento Jesus ia expulsar ele. E Jesus, aqui em Marcos, né, ele relata outro ponto que me chamou muita atenção. E no 21, Jesus ele pergunta para o pai do menino há quanto tempo que ele estava assim. Então, na nossa vida, às vezes a gente fala assim, não, eu tenho fé, eu acredito. Pô, mas o que acontece? Eu tenho fé, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu oro a Deus, eu peço a Deus, mas não está acontecendo na minha vida e a gente tem fé? E nessa pergunta de Jesus para o pai do menino, ele perguntou há quanto tempo, que Jesus estava querendo entender a situação. Às vezes a gente só quer alguma coisa e a gente não está entendendo a situação, a gente não está entendendo o contorno, a gente não está entendendo o que é aquele pedido, o que é aquele desejo que a gente tem, que nós temos, realmente é. Né? Antes de, Deus, você não está me dando o que eu quero, mas eu acredito que o Senhor vai dar, eu tenho fé em Ti. Né? Mas mesmo, vamos supor que os discípulos tinham fé em Jesus, eles não conseguiram expulsar. Mesmo assim, eles não atingiram o objetivo que eles queriam. Mesmo assim, eles não tiveram êxito. E talvez nós não temos êxitos, talvez tenhamos até fé. Né? Falar assim, não, eu tenho fé, eu acredito. Mas não acontece porque a gente não está vendo o todo, a gente não está vendo a situação. Será se realmente Deus quer isso que você está pedindo? Será se vai ser para a honra e para a glória dele? Primeiro tem que entender o que você está pedindo, entender a situação. E aqui Jesus estava querendo entender, quando ele pergunta para o pai há quanto tempo o menino está assim, é para entender por que também os discípulos não conseguiram expulsar. Né? E o pai fala, né? Que ele está assim desde que nasceu, respondeu. Né? Muitas vezes esse espírito tem lançado fogo desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus pergunta para ele, se podes? Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Às vezes nós dizemos que nós temos fé, mas nós somos incrédulos. Nós realmente não acreditamos no que nós, né, falamos, eu acredito, eu tenho fé em Jesus, será mesmo? Fica essa indagação para nós. Por que coisas não acontecem? Por que a gente não consegue fazer as coisas? Jesus disse que com a nossa fé, se a nossa fé fosse o tamanho do grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. E por que a gente não consegue mover nada? Por que não está acontecendo as coisas, né, na nossa vida? Mas eu tenho fé, eu oro, eu peço ao Senhor. Muitas vezes pode ser o pecado, né? O pecado atrapalha muito a nossa vida, né? Então a gente está sempre estando em comunhão com o Pai, comunhão com Jesus, estando lendo a Bíblia, e mesmo assim pedindo perdão. Às vezes fala assim, mas eu não pequei. Mas às vezes tem pecados que são ocultos, pecados que a gente nem sabe, né? Para nós não é, mas mesmo assim nós temos que pedir para Jesus estar lavando
os nossos pecados, né? Nos lavando com o seu sangue derramado na cruz ali. E aí ele fala que com essa nossa fé a gente pode mover montanhas. Então, se nós passarmos, deixarmos de ser incrédulos, deixarmos de sermos céticos, né? Porque essa geração que está vindo cada vez mais são gerações mais céticas. Não acredita, só acredita se vê. Se não vê, não acredita, acha que é balela, que é conversa fiada. Uma geração muito cética, muito incrédula, né? Como aquela geração lá naquele tempo. Então parece que passa geração em geração e as coisas não mudam, né? Cada vez fica pior, né? Se naquela época já era uma geração incrédula, hoje também não é diferente. Tem muitos incrédulos, muitas pessoas que dizem ter fé, mas na verdade não tem fé no seu coração. E com essa fé a gente pode mover montanhas, mas a gente não consegue fazer isso. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Por que os discípulos não conseguiram expulsar, né, aqueles demônios? Pode ser que eles até tinham fé em Jesus, né? Apesar de Jesus ter falado assim, em geração incrédula, mas eles acreditavam em Jesus. Por isso que eles seguiam Jesus. Então eles acreditavam em Jesus. Mas a resposta vem lá no último, né? Mas essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então, às vezes não vai bastar, mas eu tô com uma vida certinha com Deus, não tenho pecado, show de bola. Eu tenho fé, show de bola. Mas algumas coisas não acontecem, mesmo você não estando no pecado, mesmo você tendo fé, algumas coisas não acontecem porque precisa ter ação, né? E esses discípulos naquele momento, eles não tiveram essa ação. Qual que era a ação? Era fazer oração e jejum. Eles tinham que estar em jejum e em oração. Então isso é uma ação. Eles tinham que deixar de comer, você está deixando de fazer alguma coisa, você não está comendo, né? No caso ali poderia ser comer, ou poderia ser trabalho, parar de trabalhar, não sei, que ele não fala especificamente, e tá com o joelho dobrado em oração, para poder conseguir expulsar. Então às vezes não basta nós apenas termos fé, às vezes, eu tenho fé, mas nós não estamos agindo, estamos esperando cair as coisas do céu. Mas não acontece nada na minha vida, eu já pedi em oração, eu creio que Deus vai me dar, e olha, eu estou orando com muita fé, mas não acontece. Aí chega a hora que você começa a questionar, né, a sua própria fé. Mas o que você está fazendo para acontecer aquilo? Você só está esperando cair do céu ou você também está agindo? Um exemplo, Senhor, me mande um emprego, mas você está procurando, você deixou currículos, né? Se você não deixou, Deus pode até fazer um milagre e enviar, alguém lembrar de você e te ligar, mas se você não agir também, não vai acontecer. Então, às vezes, não está acontecendo as coisas na nossa vida, as coisas que a gente deseja, que talvez seja ou não da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, e às vezes não está acontecendo, mesmo sendo da vontade dele, porque não tem ação nossa. A gente só está parando, esperando que Deus faça um milagre. Deus pode fazer isso? Lógico que ele pode, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer, ele tem poder para isso. Mas ele precisa da nossa ação também. Ele está ensinando aqui, falando para os discípulos, tudo bem, vocês têm fé em mim, vocês acreditam em mim. Mas esse tipo aqui, é por isso que ele perguntou, desde quando que esse menino está assim? Desde a infância. Então, quando ele respondeu desde a infância, Jesus já identificou. Não, esse problema aqui, então tem que ser com jejum e oração. Então, às vezes, para o seu pedido, por isso que eu falei, mapear, o que você realmente é o que Deus quer? Não, é o que Deus quer, ele revelou para mim, mas não está acontecendo. Se não está acontecendo, reveja e identifique o porquê que não está acontecendo. O que você precisa fazer? Qual ação você precisa tomar? É a oração em jejum também? Ou é outro movimento que você tem que fazer? É movimento nosso mesmo aqui na Terra de agir, sair e correr atrás e fazer as coisas acontecerem, né? E essa palavra que eu queria deixar para a gente refletir, né? Jesus chamando aquela geração de incrédula, será se a nossa geração também não é incrédula? Chamou aquela geração de perversa, será se não somos perversos também? Ele também estava incluindo ali os discípulos dele, mas fala assim, não, mas eu vou na igreja, não, mas eu tô lá todo domingo, eu oro, eu faço culto doméstico, eu tenho o meu discipulado, eu tenho o meu tempo com Deus. Mas ali, mais tempo com Deus, que os discípulos viviam 24 horas com Jesus praticamente. Mais tempo que esse, sendo ensinado pelo próprio Jesus. E mesmo assim Jesus fala que aquela geração, ele estava incluindo os discípulos nisso, falando que era uma geração incrédula. Então isso para trazer para nós, né, no nosso coração, analisar, eu tenho fé, eu creio realmente em Jesus,
Ou faça então igual o pai desse menino, não, eu creio. E me ajude a deixar essa incredulidade, né? Vou até ler de novo, é muito interessante, né? Que o menino fala assim, me ajude a vencer a minha incredulidade. Porque às vezes a gente fala que crê, mas depois a gente fica na dúvida, será se Deus existe mesmo? Será que Jesus... Mas será porque as coisas não estão acontecendo na minha vida? Será se Deus me ama? Então me ajude a vencer a minha incredulidade. Será que estamos sendo incrédulos? Será que estamos sem fé? Será que estamos sendo tão egoístas, né? Que a nossa geração, né? Nós seres humanos, na verdade, nem nossa geração, desde sempre fomos egoístas, né? Orgulhosos, tá na carne, tá na nossa carne, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala para nós vencermos a carne. Se a gente conseguir vencer a carne, se a gente conseguir ter essa fé, se nós conseguimos ter ação, né? Ação certa, e pedir essa orientação para Deus, né? Deus, me oriente, qual que é a ação certa que eu preciso ter? O que eu preciso ter para conseguir fazer com que essa montanha se mova, né? Essa montanha pode ser várias coisas na nossa vida, pode ser um problema que você está passando, uma tempestade que você está passando, pode ser de saúde, pode ser financeira, pode ser emocionalmente, eu não sei qual que é, todos nós temos problemas. Então, o que eu listei aqui pode ser o seu, pode ser o meu, pode ser o de cada um, né? E a gente conseguir mover isso, tirar isso da nossa vida, porque isso pode ser uma montanha que está impedindo da gente caminhar. Então, opa, sai daqui, vou tirar essa tempestade, vou tirar esse problema financeiro da minha frente, não, vou tirar esse problema emocional da minha frente, não, vou tirar esse problema familiar da minha frente, né? E ter fé e ter a ação certa, né? Então, pedir orientação, né, de Jesus, falar, Jesus, através do Espírito Santo, me orienta, o que eu tenho que fazer, qual ação que eu tenho que tomar para eu conseguir realmente me livrar disso com a sua ajuda, né, com o seu milagre, lógico, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra também. E essa palavra que eu queria deixar para reflexão nossa, no nosso dia a dia, né? Eu tenho fé? Se eu tenho fé, né? O que eu quero e o que eu estou pedindo tá nos planos de Deus, e se tá, o que eu preciso fazer para que isso se concretize na minha vida? É um ministério que eu quero assumir, mas Deus já falou que eu vou assumir aquele ministério na igreja, mas até agora não aconteceu, né? Isso não aconteceu, Pai, me mostra o porquê não aconteceu, me mostra as ações que eu tenho que fazer, quais as atitudes que eu tenho que tomar no meu dia a dia, o que eu preciso fazer para que isso aconteça, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Essa é a palavra do Bruno, né? Realmente a fé é importante, né? E ajuda a vencer a minha incredulidade, né? Aquele pai daquela que já estava desesperado, já tinha tentado todos os recursos, ele teve esse valor de dizer, né? Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer, né? Temos que vencer a própria incredulidade, né? E também esse ponto, né, que Jesus no final falou, não, mas esse tipo de castas é só com jejum e oração. Então tem coisas que precisamos nos empenhar muito mais do que estamos fazendo até agora. Temos que dedicar um tempo específico, né? E ali o Senhor falou que era jejum e oração. É um tempo, é pagar o preço, né? E muitas coisas têm que ser pago o preço, né? Então queremos agradecer o Bruno por essa palavra, né? E que realmente nós podemos tirar, mover essas montanhas que estão nos prejudicando, nosso ministério, nosso relacionamento, o propósito que nós temos na nossa vida, que não está acontecendo, e que realmente essa fé pode mover todas essas montanhas e nós podamos seguir em frente e ser de bênção para aqueles que nos rodeiam, na nossa família, em nossa casa, onde o Senhor tem nos colocado, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos. Tem aqui presente Maurício, Adenilson Silva, que sempre está presente, e João Ferreira, e assim terminamos com o toque do dia, com sempre esse propósito de anunciar a palavra, com uma palavra nova, de ânimo, e cada um com sua característica, anunciando aqui no toque do dia. Que Deus nos dê sabedoria e prepare o próximo que vai participar
do Toque do Dia no próxima quinta-feira. Deus abençoe, uma boa noite e assim terminamos o Toque do Dia.